Então, gente, nós estamos hoje no nosso primeiro Diálogos entre Trabalho e Previdência. E hoje a gente está aqui, eu e o Celso, para conversar um pouco com vocês sobre alguns dados gerais que às vezes não são muito comentados, né, Celso? Sobre a chamada reforma da Previdência, que na verdade é a PEC 6 de 2019. Tinha um projeto de alteração da Previdência que tinha sido proposto pelo governo Temer, mas acabou sendo retirado, porque não ia ser aprovado no Congresso. E agora esse projeto de emenda à Constituição foi apresentado pelo atual governo, já passou numa comissão da Câmara e tem muito mais coisa do que tinha o anterior, né, Celso? Pois é, na verdade o governo tem usado uma série de mensagens que, de modo geral, são reproduzidas pelos veículos de mídia, e essas mensagens dão, digamos assim, a trilha sonora do que os governantes, aqueles que estão propondo essa reforma, pretendem. Por exemplo, uma das mensagens é de que a reforma é imprescindível para o país voltar a crescer. Uma outra mensagem é de que a reforma vai combater os privilégios dos mais ricos. Outra mensagem também diz que, com essa reforma, nós vamos economizar 1 trilhão, um número bastante simbólico. Veja bem, então, essas mensagens elas têm por trás delas, obviamente, uma estratégia de comunicação. O governo quer convencer, com argumentos muito simplistas, a população, em geral, a fazer um imenso sacrifício do seu trabalho e da sua renda em nome de resultados muito pouco assegurados, né? Na verdade, se trata objetivamente de perder direitos em nome de um ganho que até agora é suposto. Haja visto que semana passada, por exemplo, diante da pressão para que fossem informados os dados em cima dos quais o governo se apoiou para criar a reforma, essa informação foi negada aos representantes do Congresso Nacional. Pois é, né, Celso? Então, o que nós temos, na verdade, é uma reforma que nos dizem que vai economizar, mas não diz sequer aonde essa economia, que nós nem sabemos se vai acontecer, será aplicada. Porque a gente não pode esquecer, pessoal, que nós aprovamos uma outra emenda à Constituição, ainda em 2016, que congelou gastos com saúde, moradia, educação, trabalho, que é a emenda constitucional 95. O que significa dizer que se o governo economizar esse 1 trilhão, não vai aplicar em área social. Onde vai aplicar esse dinheiro, então? E outra, por que precisa economizar 1 milhão se nós temos uma CPI do Senado que prova que só o que nós arrecadamos com o sistema de seguridade social já é suficiente para pagar todos os benefícios? Então tem mais um argumento mentiroso, né, Celso? O argumento de que se não tiver reforma, daqui a pouco não tem dinheiro para pagar os benefícios, não é verdadeiro. A CPI do Senado, e não é só a CPI do Senado, né, gente? Tem vários estudos da Unicamp, estudos comprovando que o dinheiro que nós arrecadamos para a Previdência, se não houvesse isenções para algumas grandes empresas, se não houvesse a chamada DRU, que é a possibilidade de utilizar 30% do que se arrecada para a Previdência, para pagar dívida pública, o que se arrecada seria mais do que suficiente, não só para pagar os benefícios previdenciários que hoje devem ser pagos, mas também para dobrar o valor do maior benefício da Previdência. Quer dizer, está muito longe de ser verdade esse discurso oficial que nos fala de um déficit que teria como justificativa a alteração de regras para aposentadoria, para percepção de benefício, para atualização dos benefícios, ou seja, como o Celso falou muito bem, o que o governo pretende é economizar à custa da aposentadoria dos trabalhadores. E o que não nos dizem é que o que a reforma está prevendo é, por exemplo, a necessidade de contribuir 40 anos, gente. 40 anos de carteira assinada, não é de trabalho. Porque se tiver um período desempregado, já não vai contar. Tem que ter 40 anos de carteira assinada para poder se aposentar com o salário integral. E com um detalhe, essa idade, aliás, além desse tempo de contribuição, tem a idade mínima de 62 anos para a mulher e de 65 anos para os homens. Uma idade que, segundo esse projeto de alteração constitucional, vai sendo aumentada. A cada 4 anos, vão ver qual é a expectativa de vida do IBGE. Se a expectativa de vida aumentou, quer dizer, a gente tem que torcer para não melhorar a expectativa de vida no Brasil, porque se aumentar a expectativa de vida, aumenta também a idade mínima para a aposentadoria integral. E aí, o último detalhe, a aposentadoria integral que deixará de ser atualizada com os critérios atuais. Vai ser desvinculada do salário mínimo. E, portanto, vai começar a perder o seu poder aquisitivo ao longo dos anos.
Na verdade, a estratégia que o governo adotou, a estratégia comunicacional que o governo adotou, ela não tem fundamentos, seja em dados que, como eu comentei anteriormente, são negados à população de um modo geral, né? Ninguém sabe exatamente de onde é que o governo tirou os dados para embasar as suas propostas e o tão suposto valor aí de 1 trilhão, que é mais um número hiperbólico aí, um valor de 1 trilhão para economizar. Mas, novamente, assim como na reforma trabalhista, que forma aí uma espécie de pacote junto com a reforma da Previdência, a gente pode perceber uma característica que é muito comum a muitos governos brasileiros, que é justamente socializar prejuízos no sentido justamente de fazer com que os mais pobres paguem pelos custos ou, né, digamos assim, permitam um desenvolvimento econômico sem onerar outros setores da economia brasileira. Haja visto também que a reforma da Previdência tem cláusulas que mexem justamente com a questão do fundo de garantia, por exemplo, né? O que também já é um outro comprometimento do financiamento social do Estado brasileiro, né? Quer dizer, em linhas gerais, o governo fala em economizar 1 trilhão, mas objetivamente ele faz isso penalizando os mais pobres, né, sem onerar os setores mais privilegiados da sociedade que ele diz combater, né? Mas até agora, por exemplo, a gente não sabe quem são os privilegiados e que combate é esse aos setores privilegiados que o governo usa apenas como retórica, né? Até porque os militares, por exemplo, não estão dentro do texto da PEC 6, quer dizer, a aposentadoria deles não vai ser alterada por essa proposta de alteração constitucional. Então, é verdade, né? Afinal de contas, quem paga essa conta? E não é assim, não é o que a gente está dizendo aqui, vocês podem ir conferir, é importante até que confiram. Nós temos esses dados divulgados em função da Lei de Informação de, por exemplo, quem são os grandes devedores da Previdência Social. E se vocês verem lá, vocês vão ver que, curiosamente, alguns dos grandes devedores da Previdência Social são justamente empresas que exploram os tais fundos de pensão, né, que é uma outra característica da reforma, que é autorizar que posteriormente seja aprovada uma lei para estabelecer um regime de capitalização no país, que é um regime, então, que quem vai cuidar do nosso dinheiro, que nós vamos versar todo mês para a aposentadoria, serão fundos de pensão, empresas privadas, que se por um acaso quebrarem, né, Celso, não vai ter aposentadoria lá no final da vida. Num país que, historicamente, como nós sabemos, né, há muitos exemplos históricos do passado recente que nós podemos usar, em que os governantes costumam normalmente ser muito mais condescendentes com os setores privados da economia do que com a classe trabalhadora de um modo geral, né? Então é muito importante a gente prestar atenção, dar uma olhadinha no texto da PEC 6, é um texto comprido, chatinho de ler mesmo, mas se não quiser ler o texto, lê as reportagens sobre o que está contido nesse texto, dá uma olhadinha lá na página da Previdência Social para saber, afinal de contas, o que essa CPI do Senado nos diz sobre o tal déficit da Previdência, o que nós podemos fazer, como cobrar dos devedores, não desviar mais o dinheiro da Previdência para poder saldar este problema de déficit e de arrecadação que nos dizem que existe, sem mexer na aposentadoria da maioria absoluta dos brasileiros que ganham entre 1 ou 2 salários mínimos. Como é que nós podemos imaginar, né, Valdete, que a grande massa da Previdência remunera uma população que tem, como tu disseste, né, uma renda média de 2 salários mínimos? Como é que isso pode ser algo que onera o país a ponto de exigir dessa grande massa da população o sacrifício, né? E aí a gente vê mais um problema nessa retórica, nessa linguagem, nesse discurso todo, né, Celso? Porque se é verdade que a maioria da população, e uma boa parte dela, inclusive, depende de benefícios previdenciários para sobreviver concretamente, de auxílios doenças, de aposentadoria, etc., mexer nisso e reduzir o valor desses benefícios significa tirar dinheiro do mercado, tirar dinheiro que é utilizado para o consumo. Ou seja, a reforma também vai fazer mal para a economia. E de novo lembrando, né, que são dois momentos e dois movimentos muito parecidos. Assim como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência suprime direitos, onera o cidadão e pauperiza a população de um modo geral, afetando inclusive a economia e a tão propalada geração de empregos,
link? A gente vai colocar aqui para vocês o link de onde está o texto dessa PEC 6, para vocês darem uma olhada se quiserem. E vamos seguir falando sobre isso nos outros programas. Sobre isso. Vai vir mais gente aqui conversar sobre isso também, Vamos né? falar sobre mulher, juventude, trabalho rural, idoso, acidentes de trabalho. Toda essa gama de assuntos estão dentro da reforma trabalhista e da Previdência, e dizem respeito aos nossos direitos e são de fundamental necessidade de ser conhecida por todos e todas. Precisamos continuar esse diálogo, Continuar essa então existência. Tá, gente. Até a próxima.